Vamos, Bezrat Hashem, falar hoje a Parashat Shavua, Parashat Vayeshev. Vayeshev significa e se assentou. Vamos tentar lembrar só o que está acontecendo aqui no contexto da nossa Parashat. A Parashat da semana passada, a Parashat Vaishlach, o Yaakov, ele estava voltando para Eretz Israel. Ele passou muitos anos na casa do sogro dele. A gente fez as contas, 7 anos trabalhando por uma esposa, 7 anos para outra esposa, mais 6 anos para ele voltar de lá com algum dinheiro, quer dizer, 20 anos na casa de Lavan, mais 14 anos na Yeshivá de Shem Yever, e agora, finalmente, 34 anos depois, o Yaakov, ele começou a voltar para casa. Ele tem um reencontro com Esav, como a gente viu na Parashá da semana passada. Ele teve um problema com a Diná, que foi sequestrada, que foi desonrada. Também isso aconteceu durante essa volta dele, essa entrada dele em Eretz Israel. Ele passou um tempo morando em Shem, depois ele foi para Beitel, onde ele também foi cumprir a promessa dele de Hashem. Ele foi fazer korbanot para Hashem, já que Deus tinha protegido ele durante todo o tempo que ele estava fora de Eretz Israel. Ele tinha feito uma promessa: se você me proteger, então quando eu voltar eu vou oferecer o 10% de tudo que eu conseguir. Então tudo isso foi acontecendo na Parashá da semana passada, e finalmente ele vai voltar para casa. Ele vai reencontrar com o pai dele, com o Yitzhak, mas com a Rivka, a mãe dele, ele nunca mais ele encontrou com ela, já que a Parashá, de uma maneira velada, de uma maneira escondida, a Parashá menciona sobre o falecimento da Rivka. E agora o Yaakov finalmente vai viver na terra de Israel, e ele acha que acabaram-se os problemas. Então, assim o Rashi explica no comecinho da nossa Parashá: Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Ele viveu, Yaakov, aqui na terra onde viveram também os seus pais, e ele acha que agora, Baruch Hashem, ele vai ter uma vida de tranquilidade. Mal ele sabia que os problemas dele ainda estavam só começando, e talvez um dos maiores sofrimentos que o Yaakov ele vai passar na vida, que é o desaparecimento do seu filho Yosef, está começando justamente agora, que ele achou e estava tranquilo. E a verdade, não só ele achou, ele pediu para Deus, falou: Deus, olha, chega, já passei por tanto sofrimento, já passei por tantas dificuldades, agora está na hora de descansar um pouco. E Hashem respondeu para ele: o descanso dos tzadikim no Olam Abá. Não é nesse mundo. Esse mundo a gente veio para trabalhar, para ganhar méritos, para o esforço, e Bezrat Hashem, o Olam Abá, a gente vai ter o descanso merecido, de acordo com o trabalho que a gente fez aqui nesse mundo. E precisava ainda passar o Yaakov por essa grande dificuldade, que vai ser a perda do Yosef. O Yosef vai ser o foco das atenções aqui nessa Parashá, na Parashá da semana que vem também. Então, algumas Parashot, né? Parashá Vayeshev, Parashá Miketz, e um pouquinho ainda da Parashá Vaigash. O foco principal é o filho mais querido do Yaakov. Por que o Yosef ele é tão querido? Primeiro, porque ele é o filho mais parecido com o Yaakov. Assim o Rashi fala, ele era muito parecido fisicamente. Então, como que o Yaakov ele se enxerga através do seu filho Yosef? E fora isso, ele é o filho da sua esposa querida Rahel, que infelizmente faleceu no meio do caminho e foi enterrada também no meio do caminho. É o que o Yaakov já tinha profetizado quando ele conheceu a Rahel. Está escrito que ele chorou. O Rashi explica um dos motivos aqui desse choro, é justamente porque ele já viu por profecia que por algum motivo ele não vai ser enterrado junto com a sua esposa querida, a Rahel Imeino. Então, agora vai começar a contar sobre a saga do Yosef. Então, o Yaakov, quando ele acha que tudo vai estar tranquilo, ele vai começar a ter dor de cabeça com o Yosef. E Yosef tinha 17 anos de idade. A gente vai ver aqui
alguns comportamentos do Yosef. Ele ainda é muito jovem, um pouco imaturo ainda. Ele tem alguns atos aqui que demonstram a imaturidade dele, e ele começa a ser odiado pelos próprios irmãos. Vamos só tirar aqui uma coisa que eu sempre falo quando a gente chega aqui na Parashá Vayeshev. Eu vi uma vez um livro judaico, um livro teoricamente, né, que está trazendo a realidade da Torá para as crianças. Era um livro com desenhos das Parashiot, e o desenho aqui da Parashá Vayeshev, os irmãos do Yosef, eles estão desenhados como se eles fossem bandidos. Então é horrível a gente, Deus nos livre, as 12 tribos de Israel, elas vão ser fundadas, vão ser formadas pelos filhos do Yaakov Avinu, são todos grandes tzadikim. Mas como pode ser que eles vão querer matar o irmão, eles vão vender o irmão? Tudo isso foi feito de acordo com julgamentos, foi feito de acordo com a Torá. Eles estão preocupados que o Yosef, ele tem aqui alguns indícios de que ele não está se comportando da maneira como era adequado para quem vai ser um dos fundadores do povo judeu, que vão começar as tribos de Israel. Da mesma maneira que alguns já foram excluídos. A gente sabe que o Esav e o Ismael já foram excluídos da formação do povo judeu, eles já não entram aqui. Quer dizer, a formação começa através de Abraham. De Abraham poderia ter incluído aqui os 2 filhos dele, mas Ismael já foi de fora. Isso foi direcionado para o lado de Yitzhak Avinu. Yitzhak também teve 2 filhos, poderia ter incluído Esav e Yaakov, mas a gente sabe que foi tudo canalizado para o lado do Yaakov Avinu, e esses 2 já foram tirados. Quer dizer, o Esav e o Ismael já não entram na formação do povo judeu, e os irmãos entenderam que é provável que o Yosef também não vai entrar na formação do povo judeu, porque ele está começando a ter algumas ideias de grandeza, ele tem sonhos aqui que os irmãos se curvam para ele, então estão começando a olhar para ele com um certo receio. Então eles já estão aqui suspeitando que talvez, como todos os nossos patriarcas tiveram filhos tzadikim e filhos rechaim, eles estão começando a suspeitar que o Yaakov está seguindo o mesmo padrão. Tem filhos tzadikim, mas tem um aqui que está saindo do caminho. Outro problema, o Yosef, ele fala mal dos irmãos para o pai. Ele está fazendo isso 100% Leshem Shamaim, com boas intenções. Ele quer fazer o que é correto, ele gosta dos irmãos, ele quer corrigir os irmãos, ele avisa para o pai certos comportamentos que ele percebe nos irmãos, que está incomodando ele, não por incômodo pessoal, está incomodando ele ver os irmãos se afastarem do caminho correto. Qual que foi o grande erro do Yosef? Temos uma mitzvah da Torá de ladun lekav zehut, de julgar as pessoas de uma maneira positiva, de dar o benefício da dúvida para uma pessoa. Quando você vê uma pessoa fazendo um ato que parece ser um ato errado, nós temos uma obrigação da Torá de dar o benefício da dúvida. E o Yosef, ele errou nesse ponto, ele não deu para os irmãos o benefício da dúvida, ele olhou certas situações e imediatamente foi falar para o pai que os irmãos, ele foi trazer relatórios sobre os irmãos, ele relatou que os irmãos estão se afastando dos caminhos corretos. Em 3 pontos, ele foi fazer lashon hará dos irmãos. O primeiro ponto, ele viu os irmãos conversando com mulheres cnanitas e foi falar para o pai: olha, os teus filhos estão aí se envolvendo com mulheres de Canaã. A gente sabe que desde Abraham Avinu, ele não queria de jeito nenhum que os filhos se envolvessem com mulheres de Canaã. São mulheres que têm sobre elas uma maldição que veio desde o filho, desde o Ram, desde o Canaã, os descendentes de Noah. Então, Abraham pede para o Elazar, para o Eliezer, o seu escravo, para, por favor, procure uma esposa para o meu filho, não das mulheres aqui de Canaã, de jeito nenhum eu quero casar com meu filho com essas mulheres, por causa dessa maldição que tinha sobre elas, e também são pessoas sem valores morais, pessoas idólatras, como as esposas que o Esav escolheu para casar com ele, que eram pessoas de índole muito duvidosa. Então, o Yosef vê os irmãos
tendo algum tipo de conversa, algum tipo de relacionamento com mulheres que eram Cnaniot, e ele vai contar para o pai aonde estava o erro do Yosef. O erro dele é que eles estavam falando sobre comércio, estavam falando sobre negócios, e não tem nenhuma proibição de fazer negócios com mulheres Cnaniot. Eles não estavam tendo nenhum tipo de contato íntimo, nenhum pensamento de se casar com essas mulheres. Ele não julgou os irmãos de forma positiva. Segundo ponto, eles viram os irmãos comendo uma carne sem fazer shritá no animal, e já existia, por mais que a Torá ainda não foi entregue, a gente sabe que a Torá só vai ser entregue muitas gerações depois da escravidão egípcia, depois que Moshe tirar o povo do Egito, só lá que eles vão receber a Torá, mas existe já uma transmissão oral das mitzvot da Torá, e a shritá, eles já sabiam fazer o abate kasher nos animais, e o Yosef, ele presenciou um animal que foi consumido pelos irmãos sem fazer shritá. Tem aqui algumas explicações, falam que era um animal que ele nasceu no momento que a mãe estava sendo abatida, e isso, de acordo com a Halachá, esse animal, como ele estava dentro da barriga da mãe, no momento da shritá, é considerado como se a shritá também valeu para esse filhote, e esse filhote ele pode ser abatido de qualquer maneira, mesmo sem precisar de shritá. É uma halachá muito específica. O Yosef, de novo, ele não conseguiu julgar de forma positiva, ele viu aquela cena, já julgou isso de uma maneira negativa, e infelizmente também foi fazer um relatório negativo sobre os irmãos. E em terceiro lugar, a gente sabe que os filhos de Jacó se dividiam entre os filhos de Rachel e Leá, que são as esposas, e tem as Pilagshot, temos as concubinas, que eram as escravas de Rachel e de Leá, que também vão ter filhos, cada uma tinha 2 filhos, então no total 4 filhos, mais os 6 filhos da Leá e mais os 2 filhos da Rachel, totalizando os 12 filhos do Yaakov Avino. Então, o Yosef, ele falava para o pai que os filhos de Leá tratavam mal os outros irmãos, os filhos das escravas, e chamavam eles de escravos também, e tratavam mal, e mais uma vez era um lachonará, era uma falta de julgar as coisas de maneira positiva. Então, por causa desses 3 pontos, esses 3 lachonará que o Yosef ele fez, ele vai midá keneged midá. Isso é uma característica muito forte na nossa paraxá, as coisas acontecendo medida por medida. Não existe absolutamente nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade que a gente passa na vida que não está midá keneged midá, que não está vindo medida por medida por alguma coisa que a gente tenha feito na vida. E também a mesma coisa vai valer para o lado positivo, para coisas boas que a gente faz, a gente muitas vezes vai receber bondades medida por medida. Tem histórias incríveis que mesmo depois de 40, 50, 60 anos, Deus ele guarda e ele vai pagar essa bondade medida por medida. Um acontecimento que é marcante na própria Torá, a Miriam, quando ela tinha 5 anos de idade, nasceu o Moshe Rabbeinu, ele foi colocado na cestinha, e a Miriam, ela não aguenta, ela fica preocupada, o que vai ser do meu irmãozinho, e ela vai acompanhando Moshe. Ela não quer deixar Moshe sozinho, ela quer ver o que vai acontecer, ela quer estar lá, se precisa de alguma ajuda, mesmo que se ela fosse pega, ela seria morta, porque iam entender que ela está relacionada com aquele bebê que não foi morto, como eram as leis egípcias. Ela está arriscando a vida dela pelo seu querido irmão Moshe Rabbeinu. Deus ele vai guardar essa bondade de Miriam, e 80 anos depois, lá no deserto, Deus vai pagar para Miriam, mais de 80 anos depois, ele vai pagar isso lá para Miriam no deserto, quando Miriam faz lachonará de Moshe Rabbeinu, e ela vai ter que ficar 7 dias fora do acampamento. O povo judeu poderia ter viajado e deixado Miriam para trás, mas Deus ordenou que o povo não viajasse e esperasse por Miriam. Midá keneged midá. Você esperou o seu irmão e você acompanhou ele para ele não ficar sozinho. O povo inteiro agora vai te esperar
e vai te acompanhar para você não ficar sozinha. Mesmo que já passaram tantos anos, Deus ele vai guardar cada bondade que a gente faz e ele vai pagar isso medida por medida em algum momento da nossa vida. Então, aqui o Yosef, ele vai ter algumas dificuldades na vida dele e tudo isso vai ser midá keneged midá, vai ser tudo medida por medida pelos erros, pelo lashon hará que ele cometeu. Então, isso que ele falou, que os irmãos estavam se envolvendo com mulheres, como que ele vai ser castigado? Quando ele vai estar tranquilo na casa do Potifar, ele vai ser vendido como escravo, ele vai passar por momentos muito difíceis, mas ele começa a ter estabilidade na vida, ele vai ser alguém importante na casa do Potifar, que é o ministro do faraó lá do Egito, e ele está tranquilo, ele começa, inclusive, a ter um pouco de gavá, um pouco de orgulho, que ele é uma pessoa tão importante na casa do Potifar, e Hashem, ele fala para o Yosef, teu pai está enlutado, achando que você morreu, e você está aí com gavá ainda, com orgulho, agora eu vou soltar o urso em cima de você. Assim é a linguagem do Rashi. Quem é o urso? A esposa do Potifar, ela começa a colocar na cabeça dela que ela precisa ter o Yosef, que ela precisa casar com ele, que ela precisa ter filhos com ele, e começa a infernizar a vida do Yosef, até que ele termina indo para a prisão. Então, já que ele acusa os irmãos de envolvimento com as mulheres Knaniot, ele vai ser castigado com a esposa do Potifar, que vai ficar infernizando a vida dele. Isso que ele chama os irmãos, né, que ele fala que os irmãos chamavam os outros de escravos, midá keneged midá, ele vai ser vendido como escravo, e finalmente ele fala que os irmãos comiam carne sem shritá, sem fazer o abate kasher. Como que ele vai ser castigado? Quando vão jogar ele no poço, tudo isso a gente vai, Bezrat Hashem, ver lá para frente, quando ele vai ser atirado no poço, tiram a túnica dele, ele tem um manto, uma túnica que o pai dele deu de presente, uma túnica, o Ktonet Passim, que é uma túnica muito bonita, muito especial, que demonstrava justamente o amor que o Yaakov ele sente especialmente pelo seu filho Yosef. Eles vão tirar essa túnica dele e vão rasgar a túnica e vão mergulhar no sangue de um animal que eles mataram com shritá. A Torá fala que eles fizeram shritá e mergulham a roupa do Yosef aqui no sangue do animal para falar para o pai, fingir que o Yosef foi atacado aqui por um animal feroz e ele foi devorado por esse animal, e aqui estão os restos da roupa dele rasgada e ensanguentada. Então, midá keneged midá, ele fala que os irmãos comiam sem shritá e os animais fizeram shritá para pegar o sangue daquele animal e para mergulhar, e depois, obviamente, que eles comeram da carne daquele animal. Então, tudo que o Yosef ele está passando na vida de dificuldades, tudo isso é consequência de erros que ele fez. Ele está sendo castigado, midá keneged midá. Mas se a gente pensar no contexto geral, mesmo quando Deus está castigando, tudo é letová, tudo é para o bem, tudo é para que o propósito do Yosef e o propósito do povo judeu como um todo possam se encaminhar, possam se cumprir da maneira como tudo estava decretado. Então, vamos voltar então para o comecinho aqui da história. O Yosef começa a ser odiado pelos seus irmãos, primeiro pela preferência que o pai dá. Então, primeira lição da Parashá, os pais não podem demonstrar nenhum tipo de preferência por um dos filhos. Por quê? Porque isso causa inveja, isso causa ódio entre os irmãos. Os pais têm que tratar os filhos igualmente, sem dar preferência para nenhum dos filhos. Segundo ponto aqui, então, ele começa a fazer relatórios negativos dos irmãos para o pai, vai aumentar ainda mais o ódio que os irmãos sentem do Yosef, mas a gota d'água vai ser os sonhos que o Yosef tem, e os sonhos são parte central da vida do Yosef. A gente percebe que toda a vida do Yosef gira em torno de sonhos, da mesma maneira que a vida do Yaakov girava em torno de anjos. A gente vê que são características que vão acompanhando a pessoa. Então, o tempo inteiro o Yaakov ele está envolvido com anjos. Aqui o Yosef ele está sempre envolvido com sonhos. Então,
a vida dele está sempre girando, desde o começo aqui, com 17 anos, ele vai começar os seus primeiros sonhos, e a verdade é que são sonhos proféticos. Então, o Yosef, ele tem um nível de profecia muito grande, ele é um grande tzadik, ele é chamado pelos nossos sábios de Yosef Tzadik, quer dizer, não é todo mundo que recebe esse rótulo, né, esse nome tzadik. Então, ele tem aqui uma questão muito importante que a gente vai ver, que é o autocontrole. Então, o Yosef Tzadik, ele tem dois sonhos. Primeiro, ele sonha que eles estão no campo, ele com os irmãos, e o trigo dos irmãos se curva para o trigo dele. Então, isso tem a ver com o alimento. Os irmãos vão depender materialmente dele em algum momento da história. A gente sabe que isso vai se cumprir lá no Egito, quando ele vai sustentar a própria família dele, ele vai virar o vice-rei do Egito e ele vai salvar o mundo da fome. E o segundo sonho, que o sol, a lua e as estrelas estão se curvando para ele, isso já tem a ver com o lado espiritual. Então, o Yosef já está tendo aqui uma visão que espiritualmente ele vai ser mais elevado do que os seus irmãos, e ele vai ter o mérito, inclusive, de ter uma porção dupla na terra de Israel. Os seus dois filhos, Efraim e Menashe, eles vão ser elevados ao nível de tribos. Então, quer dizer, o Yosef é como se ele vai se transformar em duas tribos. Ele tem uma porção dupla dentro aqui da formação do povo judeu. Ele tem um nível espiritual realmente muito elevado e ele vai ter um papel central dentro da história do povo judeu. Mas quando ele conta para os irmãos aqui esses sonhos, os irmãos ficam extremamente irritados, eles ficam extremamente incomodados e eles ficam preocupados que esse Yosef, ele está demonstrando que ele tem características como o Esav. Olha, já vamos começar a ter problema, ele está com cara que vai começar a querer roubar a primogenitura, já temos histórico familiar de problemas com a primogenitura, e esse Yosef, ele está começando a dar pinta que ele também vai começar a criar problemas para a gente e vai desestabilizar a formação de Am Israel. Ele precisa ser cancelado, ele precisa ser anulado para não destruir, para não influenciar de maneira negativa a formação do povo judeu. Então, esse foi o veredito do julgamento de Torá que foi feito em relação a Yosef. Não é que os irmãos, simplesmente por causa da inveja, querem assassinar uma pessoa inocente. Não é essa a ideia. A ideia é que eles fizeram um din Torá, eles fizeram um julgamento de Torá e chegaram à conclusão que o Yosef, ele é um rodef, ele é um perseguidor, ele quer destruir seus irmãos, e uma pessoa que está perseguindo as outras para destruir, ele pode ser morta pela Torá, porque ele tem o din de rodef, de perseguidor, e assim o Yosef, ele vai ser condenado à morte. Os irmãos, eles não querem matar o Yosef, eles não querem fazer isso com as próprias mãos. Tudo isso é parte da providência divina para que a vontade de Hashem aconteça. Então, certo dia, o Yosef, ele vai para o campo, os irmãos do Yosef, eles vão pastorear na cidade de Shem, aquela mesma cidade que já não é uma cidade de bons acontecimentos para o povo judeu, é a cidade onde a Diná foi sequestrada e foi desonrada. Eles estão pastoreando e o Yaakov está preocupado. Olha, eu não tenho notícias dos teus irmãos, Yosef. Por que o Yosef estava com o pai? O Yosef estudava Torá com o pai. O Yaakov, ele transmitia toda a Torá para o seu filho Yosef, porque ele percebia que o Yosef tem aqui um potencial espiritual maior que os irmãos, e ele está transmitindo toda a Torá que ele recebeu do seu pai, do seu avô, que ele recebeu na Yeshivá de Shem Ever, ele está transmitindo para o Yosef. Então ele pede para o Yosef, olha, eu vou te pedir algo, eu sei que é difícil, eu sei que está tendo aqui um certo ódio, um certo desentendimento, mas eu preciso que você vá procurar seus irmãos para saber se está tudo bem, eu estou preocupado, o que está acontecendo aqui com os seus irmãos. E o Yosef, Baruch Hashem, um kibud aveem incrível, a honra que ele dá para o seu pai, imediatamente ele fala, Ineini, eu estou aqui para o que der e vier,
o que você precisa, Abba, eu vou cumprir. Se você quer que eu vou até meus irmãos, não é algo bom para mim, não é algo fácil para mim, mas se essa é a tua vontade, eu vou lá ver o que está acontecendo com os meus irmãos. Está escrito que o Yosef se despede do pai de Emek Hebron, das profundezas de Hebron. Para quem conhece um pouco da geografia de Eretz Israel, Hebron é uma montanha, é onde estão enterrados os nossos patriarcas. Por que está escrito que ele saiu das profundezas de Hebron? Devia falar que ele saiu da montanha de Hebron, não das profundezas. O vale, não existe o vale de Hebron, existe a montanha de Hebron. Então, aqui o Rashi imediatamente fala que ele está saindo da Etzá Amuká, do conselho, do plano profundo daquele tzadik que está enterrado em Hebron. De quem estamos falando? De Avraham Avinu. Avraham Avinu, no Brit Ben Abtarim, no pacto entre as partes que ele fez com Hashem, ele falou para Avraham, tem uma pequena falha de emuná que eu percebi em você quando Deus prometeu para Avraham a terra de Israel. Avraham, ele pergunta, Bemaedá, como que eu sei que você vai dar essa terra para os meus descendentes? Que pergunta é essa de Avraham? Avraham tem dúvida? Será que Deus vai cumprir a promessa dele? Estamos falando de Avraham Avinu, que tinha uma emuná impecável. Que história é essa? Que Avraham pergunta, Bemaedá, como que eu sei que você vai dar essa terra para os meus descendentes? Avraham, ele sabe que a terra de Israel, ela precisa de méritos, não é uma terra como uma terra qualquer, é uma terra sagrada, é uma terra que precisa de méritos para a gente estar nela, tanto que todas as vezes na história que a gente não tinha méritos, nós somos expulsos da terra. Então a gente precisa ter méritos para estar dentro da terra de Israel, e mesmo hoje em dia, os lugares mais sagrados da terra de Israel ainda não estão nas nossas mãos, porque a gente não tem mérito para isso. Bezrat Hashem, quando se completarem os nossos méritos, a gente vai poder voltar e ter a terra de Israel na sua plenitude. Então, a terra de Israel precisa de méritos. É isso que Avraham ele está questionando. Como que eu sei, Hashem, que meus descendentes vão se manter nos teus caminhos, nos caminhos de Torá e de mitzvot, e vão ter o mérito da terra de Israel? Mas, no nível de Avraham Avinu, isso foi considerado uma falta de emuná. Ele não teve uma emuná completa em Deus, e agora Deus vai dar algumas opções para Avraham. Olha, essa falha tem que ser consertado. Você pode escolher que teus descendentes eles vão para o Geinom, e lá eles vão passar por uma limpeza espiritual para poder consertar essa falha de emuná, ou eles vão poder passar pelo exílio, o exílio muito difícil, mas eles vão sair desse exílio com muita riqueza, eles vão sair de lá com Rehush Gadol. Aqui não estamos falando da riqueza material, por mais que eles também saíram com riquezas materiais do Egito, mas estamos falando das riquezas espirituais, porque logo depois do Egito, eles já rumam para o Har Sinai para receber a Torá. Essa é a nossa riqueza verdadeira. Então, aqui, ele está saindo da Etzá Amuká, desse conselho profundo de Avraham Avinu, que ele escolheu que o povo judeu fosse para o exílio, para o Egito, para poder passar por alguns anos de uma escravidão muito pesada, 400 anos de escravidão que estavam originalmente decretados para o povo judeu. Aqui está começando o decreto. Nesse momento que o Yosef está saindo de casa, já está começando, de certa maneira, o exílio egípcio do povo judeu. Por quê? Porque o Yosef ele vai para o Egito, depois os irmãos e o pai vão para o Egito, e eles não vão sair mais do Egito. O Jacob só volta para a terra de Israel. A partir desse momento que ele vai se encontrar com o Yosef no Egito, ele só volta dentro do caixão para ser enterrado na Me'arat Machpelah, junto com seus antepassados. Então, aqui é o começo de todo o exílio, né? De toda a escravidão egípcia, por mais que a escravidão, propriamente dita, ainda não começou, mas o exílio está começando com a saída do Yosef da terra de Israel em direção ao Egito. O que vai acontecer? O Yosef, ele chega lá para visitar os irmãos,
ele está procurando os irmãos, ele chega lá na cidade de Shem e ele não encontra os irmãos lá, ele começa a procurar, ele está lá perdido e, de repente, um homem encontra ele lá. Então, assim está escrito, eu vou ler para vocês aqui o versículo, vai Matseu Ish Veine Toe Basade, um homem encontrou o Yosef, e o Yosef estava perdido lá no campo. O que quer dizer perdido? Ele sabe onde ele está, mas ele não está achando os irmãos. Então, cadê meus irmãos? Meu pai falou que eles estavam pastoreando aqui na cidade de Shem e não estou encontrando eles aqui. Então, vai Shaleu Aish Lemor Matevakesh. E o homem se interessou, o homem veio falar com ele, olha, o que você está procurando? Posso te ajudar alguma coisa? Então, o Yosef, Vayomer etahaye anohim evakesh, olha, eu estou procurando aqui os meus irmãos, Agida Nali Eifohem Roim. Você viu, talvez, alguns jovens aqui, cheios de animais? Você sabe onde eles podem estar pastoreando? Essa é a pergunta do Yosef aqui para esse homem. Vayomer Aish Nasumizé, olha, eles estavam aqui, mas eles já foram embora daqui, que chamati omrim nelchadotaina. Eu escutei eles falando, olha, Mina Shamaim, eu escutei eles falando que eles estavam indo para um lugar chamado Dotan. Então eles já foram embora e eles estão lá em Dotan. Vayelech Yosef acharechav, e o Yosef foi na direção que o homem apontou para ele, atrás dos seus irmãos. Vai Matzem Bedotan, e finalmente encontrou eles em Dotan. Obviamente que aqui essa palavra ish, um homem, de que homem estamos falando aqui? Então, uma das explicações que os nossos sábios trazem é um malar, é um anjo. Que anjo que é? Malar Gabriel. Então, o anjo Gabriel é o anjo aqui que vem cumprir a vontade de Hashem, do exílio do povo judeu. O que ia acontecer? O Yosef ia chegar na cidade de Shem, não ia encontrar seus irmãos, e ele vai voltar para casa. Espera aí, tem um plano aqui de Hashem que tem que acontecer. Imediatamente Hashem manda o Malach Gabriel para direcionar o Yosef e os planos de Hashem, eles se completarem. Significa que o tempo inteiro pode ser que nós estamos interagindo com anjos e a gente nem percebe. A vontade de Hashem vai sempre se cumprir. Kama shluchim yesh lamakom. Deus pode usar pessoas como intermediários dele, Deus pode usar anjos, Deus pode usar o mundo inteiro está a serviço de Deus para cumprir a vontade dele. Então, a primeira opinião é que esse Ish, quem é? É o Malach Gabriel. Aqui tem uma pergunta muito interessante que eu escutei. Aparece a palavra Ish em outro lugar da Torá, representando um anjo. Quando o Yaakov ele vai lutar, ele está escrito, vai vater Yaakov levador, vai haver Ishimoa dalotashachar. O Yaakov ficou sozinho e ele lutou com um homem até o amanhecer. A gente viu isso na Parashá Vaishlach, na Parashá da semana passada. Quem era esse anjo? Quem era esse homem na Parashá da semana passada? Ish, fala Urashi, que era o anjo da guarda do Esav, o Satan. Lá é o Yetzer Hará, é o Satan. E aqui o próprio Urashi fala quem é Ish? Ish é o Malach Gabriel, é o anjo Gabriel. Espera aí, como que o Urashi sabe que Ish lá é o Yetzer Hará e Ish aqui é o Malach Gabriel? Quem falou Ish? Por que a gente não fala que é o mesmo anjo? Então, olha que incrível a explicação. Quando esse homem ele está vindo ajudar, ele está vindo fazer coisas boas, é o Malach Gabriel. Quando ele está vindo arrumar briga, arrumar confusão, ele é o Satan, ele é o Yetzer Hará. Assim também a gente pode escolher a conduta que a gente tem na vida ou se comportar como Malach Gabriel, quando o nosso papel, o nosso trabalho é ajudar, é perguntar se o outro precisa de alguma coisa, ou Deus nos livre se comportar como Satan, como Yetzer Hará, quando a gente começa a brigar, começa a discutir, começa a arrumar confusão. Essa é a diferença de Ish e Ish. Aquele que está querendo fazer coisas boas ou aquele que está querendo lutar, está querendo fazer confusões. A diferença do Malach Gabriel e o Malach Hamavet, o anjo da destruição, o Satan, que lutou contra o Yaakov Avinu.
Isso é uma explicação, então, que aqui é o Malach, só para a gente saber, Deus ele tem controle do mundo inteiro e pode ser que muitas vezes na vida a gente interage com anjos e nem sabe disso. E tem muitas histórias de pessoas que foram salvas, alguém veio falar para elas, não entra aí, a pessoa não entrou e aconteceu alguma coisa, e quando a pessoa olha para trás, aquele homem desapareceu. Tem muitas histórias, entre aspas, estranhas, místicas, envolvendo pessoas que vêm e que dão uma informação e que, de repente, desaparecem de forma misteriosa. Então, significa que a gente pode estar interagindo e nem saber que a gente está interagindo com anjos. Certa vez, o Rav Chaim Volozhiner, Zecher Tzadik Livrahá, ele tinha feito uma Kabbalah, ele tinha recebido sobre si uma rigorosidade, ele queria embelezar as mitzvot, então ele tinha decidido que ele nunca quer fazer uma brachá que não tenha alguém que vai escutar e responder amém. Então, ele sempre fazia as brachot em voz alta, porque existe muita força no amém que as pessoas respondem. Então, tem que responder amém sempre com muita kavaná, e isso está criando anjos, isso está causando efeitos nos mundos espirituais, efeitos muito positivos. Então, o Rav Chaim, ele decidiu que ele não faz brachot sem ter alguém para escutar e responder amém. Certa vez, já era de madrugada, o Rav Chaim Volozhiner, ele estava estudando, ele estava com muita sede, e não tem ninguém, todo mundo na casa dele já está dormindo, e ele quer tomar um copo d'água, mas ele não pode fazer a brachá, que não tem ninguém para responder amém para a brachá dele. Então, ele não sabe o que ele faz, de repente ele escuta batidas na porta, no meio da madrugada, ele vai ver um aluno dele de Shivá. O que você está fazendo aqui essa hora? Rav, eu fiquei com uma dúvida do shiur, eu posso fazer a pergunta? O Rav convida ele para entrar, ele fala, olha, antes de eu responder, posso só fazer uma brachá, faz a brachá na água, sheakol niebed varó, e o aluno responde amém, e depois o aluno faz a pergunta, o Rav responde e se despede do aluno, o aluno volta para Yeshiva. No dia seguinte, o Rav Chaim procura aquele aluno, né, lá na Yeshiva e falou, olha, obrigado, que você não tem ideia, a mitzvah que você fez vindo na minha casa, que eu podia fazer a brachá para você responder amém. E o jovem vira para ele e falou, Rav, eu não fui na sua casa. Eu, como assim? Ontem à noite você veio fazer uma pergunta do shiur. Rav, eu fui deitar cedo ontem, eu não fui na sua casa. Eu não fui fazer pergunta nenhuma. Pode perguntar para os outros meninos do quarto. Eu não fui na tua casa ontem. Então o Rav Chaim entendeu que Hashem mandou um malach que estava vestido como se fosse, fantasiado, como se fosse um dos alunos dele de Shivá, só para ele poder fazer a brachá do Sheakol, já que ele recebeu essa rigorosidade tão bonita de sempre fazer uma brachá, de maneira que alguém vai poder responder amém para essa brachá. Mas tem uma outra explicação aqui maravilhosa. Quem é esse Ish? Fala os nossos sábios, é um homem, é um ser humano, é uma pessoa que estava passando na região e ele viu o Yosef perdido e ele foi ajudar o Yosef. Olha que incrível, esse homem simplesmente mudou a história da humanidade. Aonde vai terminar essa história? O Yosef vai para o Egito, depois os irmãos vão para o Egito, depois o Jacó vai para o Egito, eles vão ser escravizados, depois vai nascer Moshe Rabbeinu, vai salvar o povo judeu, vão sair do Egito e vão receber a Torá lá no Har Sinai. Significa que a atitude daquele homem, o Yosef, se não fosse aquele homem, teria voltado para casa. Mas como aquele homem se interessou, aquele homem foi falar, olha, senhor, você está perdido, você está procurando alguma coisa, ele se interessou em ajudar o próximo. Quantas vezes a gente vê gente precisando de ajuda e a gente passa reto, a gente ignora. Esse homem decidiu, tem alguém precisando de ajuda, eu vou oferecer ajuda. Eu não vou ficar aqui sentado esperando. Ele foi até o Yosef e perguntou, você está procurando alguma coisa? O Yosef contou que está procurando os irmãos, e aí ele ajudou o Yosef, e ele fez a história acontecer, quer dizer, estava saindo do trilho, e esse homem colocou a história da humanidade de volta no trilho para cumprir a vontade de Hashem. Olha que incrível, quem era esse homem? A Torá não conta, a Torá não dá o nome dele. Por quê?
porque pode ser qualquer um de nós. Qualquer pessoa pode mudar a história da humanidade. A gente poderia pensar que para mudar a história da humanidade tem que ser alguém muito grande, tem que ser o presidente da Coca-Cola, tem que ser o presidente da Microsoft, tem que ser o presidente do Facebook. Esses sim podem mudar o mundo, mas o que eu posso fazer? Eu sou um nada, eu sou another brick in the wall, sou só mais um tijolo na parede. O que eu posso mudar o mundo? A Torá está ensinando que qualquer um pode mudar a história da humanidade, como se importando com os outros, perguntando se precisa de alguma coisa, o que eu posso te ajudar. Quando a gente se importa com os outros, quando a gente oferece ajuda, a gente pode estar mudando a história da humanidade. Por isso a Torá não quis nem registrar quem é esse homem, um homem qualquer, um homem simples que estava naquele dia passando lá no campo, não era ninguém especial, e esse homem mudou a história do mundo. E a gente também pode mudar, e a fórmula para mudar a história do mundo é se importar com os outros. Vamos dar um salto só aqui na história, já que a gente entrou aqui nesse assunto de mudar a história, de fazer coisas proativas que podem mudar o rumo das coisas. Yosef, ele estava na cadeia, ele está 10 anos na cadeia, injustamente acusado. A esposa do Potifar, como a gente mencionou, ela queria se casar com Yosef. Quando ele recusa, ela fica tão brava que ela quer se vingar dele, acusa ele aqui de ter atacado ela, de ter agredido ela. Na verdade, ela fez isso por medo, porque ela ficou com medo que o Yosef ia delatar ela para o marido, então ela quis inverter o jogo. Ela falou, olha, a melhor defesa é o ataque. Então, em vez de ficar sentado esperando o Yosef ir me delatar para o meu marido, que eu tentei casar com ele à força, que eu tentei segurar ele pelas roupas, deixa eu atacar. Ela começou a envolver um monte de amigas, as amigas começaram a inventar mentiras para os maridos que o Yosef tentou atacar elas. Quando o Potifar chega em casa, escuta a mesma história da esposa dele, quer dizer, começa a criar toda uma rede de intrigas para poder incriminar o Yosef, mesmo que ele era um grande tzadik, e ele vai passar 10 anos na cadeia de maneira injusta. De repente, quando ele está lá na cadeia, ele também começa a se destacar na cadeia. O chefe da cadeia entrega a chave de todas as celas na mão dele, ele que leva o alimento para os outros prisioneiros, ele que tem controle sobre toda a cadeia, ele é a segunda pessoa mais importante dentro da cadeia, e de repente chegam 2 prisioneiros importantes. Quem são esses prisioneiros importantes? O Saramashkim e o Saraofim, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, que serviam diretamente o faraó. O que eles tinham feito de errado? O padeiro-chefe tinha servido um pão com uma pedra dentro, e o copeiro-chefe tinha servido o vinho do faraó com uma mosca caída lá dentro. O faraó ficou ultrajado, ficou muito bravo, mandou os 2 para a cadeia para serem julgados. A verdade é que eles vão ficar esquecidos um tempão lá na cadeia, mas futuramente o copeiro vai voltar para o trabalho, enquanto o padeiro ele vai receber pena de morte. Quando eles estão na cadeia, certo dia o Yosef ele passa por eles de manhã e percebe que eles estão com a cara preocupada. Não faltam problemas na vida do Yosef, ele é um injustiçado, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo lá para o Egito, ele está lá injustamente na prisão há 10 anos, sem nenhuma perspectiva que um dia ele vai conseguir sair de lá. Olha, eles estão com algum problema, eu também tenho meus problemas, problema deles, eu tenho os meus, eu não vou agora ficar me preocupando com o problema dos outros. 4 palavras tiraram o Yosef da prisão. Ele vira agora para o Saramashkim e para o Saraofim, e ele fala, Madua pnehem raim ayom. Por que vocês estão com a cara ruim hoje? O que aconteceu que vocês estão com essa cara? E eles, quando o Yosef procura eles para oferecer ajuda, eles contam, cada um teve um sonho que eles não sabem interpretar, e esse sonho é o que vai acontecer com eles daqui a 3 dias. Um vai ser restituído ao cargo, outro vai ser enforcado, vai morrer, e o Yosef interpreta os sonhos deles,
Por que isso é a saída do Yosef da prisão? Porque quando eles forem libertados e o faraó, ele vai ter um sonho, quem que vai estar lá do lado dele? Aquele copeiro-chefe cujo sonho foi interpretado pelo Yosef e vai indicar o Yosef como interpretador de sonhos. Se o Yosef não tivesse se preocupado, se ele não tivesse ido falar com o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, ele não teria saído da prisão. Quer dizer, a saída dele da prisão foi o Hesed, foi se importar com os outros, foi se preocupar. Por que vocês estão com o rosto ruim hoje? Madua Pnehem Raim Hayom. Por que vocês estão com essa cara feia, essa cara ruim? O que aconteceu? Posso ajudar alguma coisa? Da mesma maneira que aquele Ish, aquele homem, que era uma pessoa qualquer, ele mudou a história da humanidade. Aqui também o Yosef, a saída dele da prisão é baseada em atos de bondade, em atos de se importar com o próximo, de perguntar, você precisa de alguma coisa? Perceber que o outro está mal, que o outro está precisando de alguma ajuda, ir lá oferecer, fazer alguma coisa em prol das outras pessoas. Então, isso é mais um ponto aqui importante da nossa paraxá. Aqui mais um detalhe incrível, se a gente parar para refletir o que está acontecendo na nossa paraxá, o Yosef, ele encontrou os irmãos lá em Dotan, quer dizer, ele está vindo no caminho e ele vê bem de longe os irmãos pastoreando. Mas da mesma forma que o Yosef, ele está vendo os irmãos também estão vendo ele. E olha que incrível o que a Torá fala, Vairu otó mirachot, os irmãos viram ele vindo de longe, o Beterem mikrav alehem, vaitnaklu otó leamitó. Eles começaram a tramar como eles vão matar o Yosef. O Midrash fala que eles tentaram jogar flechas, eles tentaram incitar cachorros bravos para ir atacar o Yosef, mas nada disso estava dando certo. Quer dizer, eles não conseguiram perceber que o Yosef é um tzadik, que ele tem uma proteção divina muito grande. Quer dizer, eles atiram a flecha é desviada. Eles incitam o cachorro não quer ir. Quer dizer, situações que estão mostrando que tem alguma coisa anormal, mas mesmo assim eles não estão enxergando. Vayomru ish el leihav, e falou um irmão para o outro. Os comentaristas falam que os primeiros que pensaram em matar o Yosef são Shimon e Levi, os mesmos Shimon e Levi, aqueles que destruíram a cidade inteira de Shem, eles são os primeiros que tramam matar o Yosef. E olha o que eles falam, olha quem está vindo aqui, o sonhador está vindo aqui. Veato levu venargeu venashliheu bechad aborot. Olha, vamos matar ele, vamos jogar o corpo dele em um dos poços que tem aqui na região. Veamar no hayara achalteu. E a gente conta para o nosso pai que um animal feroz matou o Yosef. Venire maie halomotav. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Então, uma das explicações aqui é que quem está falando isso e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele, os irmãos do Yosef estão zombando do Yosef. Olha só o sonhador que está falando que ele vai dominar a gente, que ele vai conseguir, que nós vamos se curvar para ele. Então, vamos ver, vamos matar ele e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Mas o Rashi fala que, na verdade, quem está falando isso não são os irmãos. Quem está falando isso aqui é Hashem. Os irmãos estão falando, vamos matar o Yosef, e Hashem está respondendo, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. A vontade de vocês vai prevalecer ou a minha vontade? O sonho dele é uma profecia. Vamos ver a vontade de quem que vai prevalecer. Vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Significa, os sonhos dele vão se cumprir, mesmo contra a vontade de vocês. E Hashem vai fazer a coisa acontecer sem eles perceberem que, usando o livre-arbítrio deles, eles estão cumprindo a vontade de Hashem. Então, Vaishmar Reuven, o Reuven escutou que os irmãos estão querendo matar o Yosef, Vayatzileu miadam, ele fez um plano para salvar o Yosef. Então, o que ele falou? Vayomer lona keinu nefesh, não vamos matar, não vamos derramar o sangue do nosso próprio irmão com as nossas mãos.
Vayomer alehem Reuven, al tishpechu dam, ashlichu oto elabor. Vamos jogar ele num dos poços que tem aqui, Asher Bamidbar, que tem aqui no deserto, Veiad al tishlechu bo, e não vamos estender a nossa mão diretamente para matar o nosso irmão, Lemanatzilotom Yadam. E a intenção do Reuven era uma intenção boa, ele quer salvar o Yosef da mão dos irmãos. Por que ele não pegou o Yosef e levou de volta para o pai? Ele sabia que os irmãos iam se rebelar contra ele e podiam também decidir matar ele. Então ele falou, deixa eu usar a sabedoria, eu vou usar um plano de jogar o Yosef num poço, e quando meus irmãos forem embora, eu volto aqui e eu resgato o Yosef. Hashem tem outros planos. Hashem vai fazer o Yosef ser retirado de lá no momento que o Reuven não se encontrava, para ele ser vendido como escravo e ele chegar no Egito, que é o objetivo de Hashem, que ele possa chegar lá no Egito. A grande pergunta aqui é, por que o Reuven ele quis salvar o Yosef? Quer dizer, o Reuven devia ser o maior interessado na morte do Yosef. Já que a gente falou que a acusação contra o Yosef é querer roubar a primogenitura, o Reuven é o primogênito, justamente ele é o primogênito do povo judeu, ele é o maior ameaçado pelo Yosef. Quer dizer, ele deveria ser o primeiro a querer matar o Yosef, e de repente a Torá está falando aqui que o Reuven, ele que quis salvar o Yosef. Então, não dá para entender por que ele está querendo salvar o Yosef, se ele era o maior prejudicado pelos teóricos planos de dominação que o Yosef ele estava tendo. A resposta disso, a gente tem que entender um erro muito grave que o Reuven ele tinha cometido na Parashá na semana passada. Depois da morte de Rahel, o que aconteceu? A cama do Yaakov ficava na tenda de Rahel. É a esposa preferida dele, é o lugar onde ele mais gostava de ficar. Ele tem as suas outras esposas, a Leá e as suas duas concubinas, mas a esposa de Yaakov é Rahel. Quando a Rahel faleceu, o que o Reuven é filho de Leá, o que ele pensou? Certeza que agora o Yaakov vai mudar a cama dele para a casa da minha mãe Leá. Quer dizer, eu entendo, tudo bem, quando Rahel está viva, fica na casa de Rahel, mas agora vai ser uma desfeita com a minha mãe se ele não colocar a cama dele lá na tenda da minha mãe. Só que o Yaakov tinha outros planos, ele colocou a cama dele na tenda de Bilá. Por quê? Porque a Bilá era escrava de Rahel e a Bilá ela ficou responsável por criar os filhos da Rahel. Quando a Rahel ela faleceu, era no momento que ela estava dando à luz a Binyamin. Quer dizer, temos aqui um nenezinho recém-nascido e o Yosef está com 6 anos de idade. Então, aqui precisa de alguém para cuidar desses bebês, e a Bilá, ela assumiu aqui como mãe desses nenês, e ela cuidou do Binyamin e do Yosef. Então, o Yaakov mudou a cama dele para a tenda de Bilá e não para a tenda de Leá. O Reuven ficou ultrajado, foi um absurdo que estão fazendo com a honra da minha mãe, e ele foi lá e mexeu na cama do pai. Ele tirou a cama do pai da tenda de Bilá e colocou a cama do pai na tenda de Leá, e isso foi considerado na Torá tão grave como se ele tivesse cometido um ato de adultério, como se ele tivesse tido relacionamentos íntimos com a Bilá, já que ele interferiu nas coisas íntimas do pai com Bilá, então é como se ele tivesse tido relações com ela. E assim a linguagem da Torá, Deus nos livre, que Reuven teve relações com uma mulher casada. Mas ele foi condenado aqui pela Torá e ele realmente depois percebeu o erro que ele fez e para o resto da vida ele fez tchuvá, ele se arrependeu. Só que o Reuven, ele está muito chateado, ele acha que ele perdeu a parte dele dentro do povo judeu. Quando o Yosef tem os sonhos, enquanto os irmãos ficaram bravos com os sonhos, o Reuven ficou feliz com os sonhos do Yosef. Por quê? Porque o Yosef sonhou que tinham 11 estrelas que estavam se curvando para ele. Então, significa que ele ainda está na conta. Eu achei que eu tinha sido tirado do povo judeu, mas se eu ainda estou no sonho do meu irmão, quer dizer que eu não fui excluído do povo judeu. Enquanto os irmãos ficaram bravos, o Reuven ficou feliz. Daqui a gente aprende a mesma situação, a gente pode olhar ela de uma forma positiva
ou de uma forma negativa, os irmãos resolveram olhar de forma negativa e resolveram matar o Yosef. O Reuven resolveu olhar de uma ótica positiva e ele salvou a vida do Yosef. Tudo na vida a gente pode olhar de uma ótica positiva, ou Deus nos livre de uma ótica negativa. Olha os erros do Yosef, mesmo sendo Yosef Atzadik, ele não julgou para o bem as situações, e isso teve consequências graves do Lashon Hará que ele fez para o pai. Se a gente aprende a julgar as coisas de uma forma positiva, ver o lado bom das coisas, ver o lado bom das pessoas, disso vai sair coisas boas. Deus nos livre se a gente olhar o lado negativo, olhar o lado do erro, o lado das coisas ruins, disso, infelizmente, vão sair coisas sempre negativas. Shabbat Shalom.